Você já tentou tocar uma passagem rápida, uma música e tal, assim que tem aquelas notas muito rápidas? E aí você toca e sai tudo embolado, tudo sujo, sabe? Estranho, dá uma travada no meio. Tipo um negócio assim, né? A verdade é que tem um motivo para sair desse jeito, sair do jeito errado. E eu vou te ensinar hoje o que você precisa fazer. Se gostou dessa ideia, já dá aquele joinha aqui embaixo, porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar bastante. E se você por acaso ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista profissional, toco violino há 26 anos. Inclusive já toquei nas melhores orquestras do Brasil, literalmente, né? Em 2023 eu tocava na OSBA, né? Fiquei 6 anos lá na Orquestra Sinfônica da Bahia, que foi considerada a melhor orquestra do Brasil, né? Também já passei em outros concursos, em outras orquestras e tudo mais, inclusive concurso municipal, né? Que é aquele cargo público, né? E também hoje eu tenho milhares de alunos lá no curso completo Como Tocar Violino, que também é o mesmo nome aqui do canal, que também são centenas de milhares de inscritos. Então o que eu vou te falar aqui, com certeza, vai te trazer muito conteúdo. E uma das maiores dificuldades que eu vejo nos meus alunos e tal, é realmente como tocar mais rápido. E tocar não só mais rápido, mas tocar bem também mais rápido, né? Porque também muita gente acaba tocando mais rápido, mas toca mal, ruim. Por quê? Porque não tem o controle, acha que é só aumentar a velocidade e apertar mais os dedos aqui e fazer mais rápido que vai sair mais rápido. E não é mágica, não é assim que funciona. Tem vários detalhes que são mais específicos aí dessa técnica, né? Que eu vou te passar aqui nessa aula de hoje. A maioria dos violinistas acham que para tocar mais rápido é só treinar os dedos aqui da mão esquerda mais rápido. Porém, não é isso. O grande lance é que se você ficar só pensando na mão esquerda e ignorar a mão direita, que é a mão do arco, se você não pensar em realmente melhorar o seu controle de arco e sincronizar melhor, nunca vai funcionar. Você pode ter a mão esquerda mais rápida do mundo, pode estar lá no Guinness Book da mão esquerda mais rápida de violinista que existe na face da terra. Não vai adiantar nada se você realmente não conseguir trabalhar a mão direita, a mão do arco. É isso que vai deixar o seu som menos embolado, menos sujo, sabe? Aquele som que a gente toca e fica assim, sabe? Tudo sem definição, né? Para sair um negócio realmente definido, né? Tem que realmente focar não só na mão esquerda, mas sim, eu diria até que mais você precisa focar na mão direita do que na mão esquerda, porque a mão esquerda é só uma questão de treino mesmo ali, agora a mão direita é uma questão de atenção, de detalhes e de um aprofundamento um pouco maior, igual eu vou falar aqui nessa aula de hoje. E tem também um outro detalhe que muitas vezes é o seu erro e você nem está prestando atenção nisso, que tem nada a ver com violino ou com arco, com mão, com nada, que é a leitura. Se você não tem uma leitura fluente de partitura, dificilmente você vai conseguir tocar rápido. Por quê? Porque se você trava na leitura, se você não consegue antecipar, ler mais para frente do que está vendo ali realmente, se você não consegue fazer isso, você vai travar. E aí sabe quando você está tocando aquele negócio, fica assim... Isso acontece, não é técnica, não é o lado aqui no violino não, é você aqui, ó, é a leitura que não tá rolando. Então você precisa melhorar a sua leitura de partitura para você poder tocar rápido. Você só vai, e inclusive isso aí foi uma coisa que um dos meus professores e tal, lá atrás, né, o Cláudio Cruz, falou para mim, falou, cara, você só consegue tocar alguma coisa no violino se você conseguir cantar aquela coisa. Então não adianta nada se é um negócio assim, se você não sabe as notas, se você não, você tem que saber ré do lá sol fá mi ré do lá sol sol ré do lá sol fá mi ré do lá sol sol fá mi ré do lá sol fá mi ré do sol fá mi ré do, você tem que ler exatamente, você tem que conseguir ler nessa velocidade na hora de ler a partitura, porque se você não estiver lendo, se você não conseguir melhorar a sua fluência na partitura, você vai travar. E aí você acha que o problema é violino, que é não, tem que repetir mais, tem que tocar mais, e não é isso, né? Então esse já é o primeiro ponto aí para você ter atenção. Um outro problema aí que muita gente acha que assim, para tocar música rápida, eu preciso estudar rápido, eu preciso tocar rápido, preciso, sabe, e praticar e repetir nessa velocidade, só que aí você fica repetindo tudo errado
todas as vezes. Ou seja, você está mandando a mensagem para o seu cérebro que o que ele tem que fazer é aquilo, tudo errado. Então, na hora de estudar, é muito importante você ter a consciência de que tudo aquilo que você fica repetindo, o seu cérebro internaliza. Ele acha que é aquilo que ele tem que fazer. Então, se você repete várias vezes a mesma coisa e tá rápido demais, e tá errado, e tá travando e tal, o seu cérebro entende que é assim que ele tem que fazer. Então o seu cérebro é burro, você tem que condicionar ele. Então a primeira coisa que você precisa fazer para tocar rápido é tocar bem devagar, mas bem devagar mesmo, sabe? E lá no metrônomo, né? Quem tem um metrônomo normal ou no seu celular mesmo, né? Você pode ter o metrônomo baixado lá, né? Eu gosto desse aqui, que é o Metronome Beats, né? E aí você vai lá, cara, vai ligar no 60, no 60, tá vendo? Ó? Bem devagar mesmo. E vai estudar nessa velocidade, ó. Sabe? Exatamente nessa velocidade. Ah, mas Arthur, eu tenho dificuldade em estudar lento, é mais fácil estudar rápido. Você que está se enganando dessa forma. É muito mais fácil e produtivo se você estuda lento. Se você estudar rápido, você não está estudando. Você está colocando aí para o seu cérebro que o certo é aquilo ali e está errado. Nunca você vai conseguir focar nos detalhes se você só vai estudar rápido. Você tem que conseguir estudar lento, no ritmo certo e colocar tudo no seu devido lugar. E aí sim, depois que você tocar perfeitamente no 60 BPM, agora sim, agora eu vou tocar rápido. Não, vai não. Aí agora você vai subir do 60, dependendo da velocidade que você quer chegar, você vai subir do 60 pro 65. E aí você vai estudar tudo de novo, como se fosse do zero de novo. Porque isso que vai te dar uma consistência aqui dentro da movimentação que você precisa fazer quando chegar rápido. Aí, ficou perfeito no 65. Agora posso subir para o 80? Não, você vai subir para o 70. E aí você vai subindo gradualmente essa velocidade até chegar na velocidade que você quer chegar naquela música, né? Vamos supor que seja, sei lá... né? Aí você vai lá no seu metrônomo, mede quanto que isso dá, né? Tá no 116 aqui, ó. E aí, então esse é o meu foco, mas até chegar no 116, nesse caso, teria que sair do 60 para o 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, depois 116, né? Então realmente de 5 em 5 para você fazer o negócio funcionar de verdade e chegar na velocidade que você quer com uma estrutura. Se você não consegue tocar mais lento, nunca vai sair bom no mais rápido. Então coloca isso na sua cabeça desde agora. Bom, vamos lá. Então agora eu vou falar sobre realmente como pensar e o que são os detalhes importantes para você fazer trocas de notas ou de cordas que sejam mais rápidas, mas também mais suaves, porque é importante isso, né? Não adianta nada você tocar uma música e ficar assim, né? Não adianta nada se for tudo muito agressivo, né? Tem que conseguir conectar. A música é conectada, uma nota na outra, né? Então sempre realmente, sabe? Não fica forte em nenhum momento diferente, não fica assim, né? Então realmente é importante conseguir conectar. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é que você não precisa no começo pensar na mão esquerda, não precisa aumentar a velocidade da mão esquerda. Você precisa primeiro entender que o seu arco precisa estar muito bem controlado. E por isso que a gente fala tanto, por exemplo, sobre postura no violino, né? Para você colocar a postura lá, passar o arco aqui retinho, né? Quando você está tocando e tal. A divisão do arco, né? Que a gente usa para fazer cada uma das figuras e tudo mais. Por que a gente fala tanto sobre isso? Porque na verdade é isso que te dá uma base para você tocar outras coisas mais rápidas e tudo mais com controle. Porque se você está tocando e o seu arco fica vindo para cá, se ele faz assim, né, sai do ponto de contato, se não fica retinho e tal, cara, tudo isso influencia no seu som. Então, por isso que a postura é tão importante. Se você segura o arco do jeito certo, passa do jeito certo, tem um movimento controlado, o arco está sempre retinho, sempre com aquele ponto de contato legal, cara, é isso que você precisa focar mesmo. Porque é isso que vai te dar mais controle, para você poder realmente controlar melhor a pressão do arco, né, que você está usando aqui, ó. Tá vendo?
eu uso pouco arco para fazer. Quanto mais rápido as notas, menor é o espaço de arco que eu uso. Então precisa realmente se concentrar nisso, ó. Mas a pressão não pode ser menos. A pressão não pode ficar assim. Sabe? Isso é o que mata muitas vezes quem tá querendo tocar mais rápido. Usa menos pressão e mais espaço. Aí fica assim, né? E aí mata tudo que você tá tocando. Então por isso que é importante você realmente pensar na postura certa, no movimento certo, para não deixar o seu arco ficar sambando lá, saindo do lugar. E pensar na pressão e em realmente economizar o espaço que você vai usar do seu arco nas notas mais rápidas. E é aí que a gente precisa pensar em dois movimentos que acontecem diferentes. Por exemplo, quando a gente está tocando uma coisa muito rápida, né, a gente tem que pensar primeiro se é na mesma corda, né? Se eu tô tocando, eu não preciso pensar muito no outro braço, assim, né? Em realmente mexer o braço. É manter o braço parado, estável. Aquele ponto de contato legal, com a pressão legal. E aí é realmente só mexer os dedos lá da mão esquerda. Então nesse caso, aí sim você foca mais ali nos dedos da mão esquerda. Para articular bem também, né? Que é importante você realmente colocar o dedo mais rápido e tirar ele mais rápido da corda. Para não ficar aquele negócio assim, né? Um negócio que você muda de corda, muda aqui, mas lá não mudou ainda, fica tam param 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 param, e aí isso deixa tudo embolado, né? Então tem que sincronizar os dois, né? Quando aqui for para baixo, tá vendo? Tem que realmente acontecer juntinho esse movimento, né? Então isso realmente precisa de prática para sincronizar os dois, mas nesse caso só precisa pensar lá na mão esquerda, né? E aqui sincronizado só. Agora, às vezes vai ter momentos de você realmente sair de uma corda e ir para outra, né? Quando você sai daqui e você toca aqui, né? Então, para isso, aí além de tudo, ainda tem o movimento do cotovelo aqui que vai te levar, vai realmente levar o braço para outra corda. Então aí fica mais complexo, né? Então tem que realmente estar bem calibrado, sabe assim, ó? É quase como se fosse uma máquina mesmo. São dois movimentos diferentes, né? Um de abrir e fechar, que é o que você usa só em uma corda. Agora, o outro é abrir e fechar ao mesmo tempo que muda a altura. E aí muda a altura, e aí muda a altura, e aí muda a altura. Então, esse movimento não pode influenciar um no outro. Porque senão sai aquele negócio assim, né? Você tá tocando e aí você sai esbarrando em todas as cordas. E aí não vai dar certo também. Então é realmente manter bem estável toda a movimentação do que você precisa fazer, a altura de cotovelo e velocidade aqui, depois muda aqui, né? Então quando a gente está tocando, a gente realmente tem esses momentos que ficam mudando, né? Você está ali sempre calibrando de novo, né? É quase como se fosse realmente o pensamento de uma máquina, né? De um carro, como que é aquele pisto que fica rodando lá dentro do motor do carro, né? Então é mais ou menos aquilo. Cada momento tem o seu lugar exato para você estar com a altura do cotovelo e trabalhar realmente aqui. Mas lembrando de usar menos arco, né? E mais constante o contato dele ali, né? Para fazer, por exemplo, uma mudança de corda que envolva, tipo, sair da corda sol e para mim, para conseguir isso sem sair assim, né? Para conseguir isso, você vê que eu não desgrudo o arco, eu não tô realmente fazendo assim. Não tô fazendo isso, ó. Né? Então é realmente para conseguir esse tipo de efeito de sair de uma corda com um salto entre as cordas e para outra corda sem esbarrar nas outras. Primeiro precisa estar bem calibrado a altura do cotovelo para cada uma das cordas. Mas o mais importante é realmente não perder o ponto de contato. Você não pode perder a pressão que o seu arco já tem aqui com a corda, tá vendo? Ó? Então, em nenhum momento eu alivio, eu não tô tirando e colocando, eu não tô aliviando, tá vendo? Continua pressionado, olha aqui, ó, o jeito que a varetinha do arco aqui, ó, de madeira, fica mais próxima da crina, tá vendo? Se eu deixar assim, solto demais, aí realmente sai som. Então não é para sair som. Então tem que manter realmente assim. Isso é uma dica que vale para tocar mais rápido, tocar mais suave, melhor, tal, mas vale para tudo. Começou a tocar, não desgruda mais o arco da corda, não sai mais. Então,
Tá vendo? Tudo realmente com o arco bem na corda, bem conectado. Você só vai tirar o arco da corda, só tá permitido tirar o arco da corda se tiver uma pausa e precisar retomar, né? Você toca assim, aí tem que voltar. Aí beleza, então aí sim você pode tirar o arco da corda. Mas em qualquer outro caso, mantenha o arco na corda 100% do tempo. Inclusive nas trocas de altura do cotovelo. Que aí você vai ver que isso vai te dar mais qualidade no seu som, mais consistência do seu som, sem ficar aquele som sujo e meio flautado, né? Que a gente chama quando sai esse som assim. Né? Então bastante cuidado com isso, de realmente manter o seu arco na corda, o contato sempre presente. Agora, se você vai fazer uma mudança que realmente assim, você tá em uma corda, tá tocando umas coisas lá, muda para outra corda e continua tocando lá, beleza, realmente vai acontecer esse movimento, né? E aí você muda. Né? Você está realmente mudando a distância ali, né, da sua altura do cotovelo. Agora, tem momentos, dependendo da música que você vai tocar, do exercício, etc. Tal, tem momentos que não acontece esse movimento na troca de corda. Que é o quê? Quando a gente tem uma sequência com várias trocas entre as mesmas cordas. Por exemplo, isso acontece lá naquele trecho lá das estações também de Vivaldi, né, que faz assim. Você vê que acontece alguns trechos, né? Que eu não estou literalmente fazendo assim, ó. Eu não estou mexendo a altura do cotovelo para fazer isso. Olha só, eu acho o ponto entre as duas cordas e só faço esse movimento circular aqui que se chama bariolagem, beleza? E aí esse movimento, tá vendo? Eu consigo mudar de corda com agilidade, sem precisar ficar assim, né? Mexendo a altura do cotovelo, porque o braço inteiro, aí fica difícil, porque o braço inteiro, movimentar ele leva mais tempo, é mais pesado, é mais lento, então por isso que não funciona, mas tem casos específicos para isso, é só nesses casos que você realmente tem mudanças sequenciais muito grandes, aí não vale a pena realmente mudar o cotovelo. Agora depois, por exemplo, depois que passa esse trecho, né, ó, aí agora eu vou tocar só em uma corda, aí eu mudo, tá vendo? Aí eu vou mudar. Agora é Lá e Mi. E agora eu vou voltar só pra corda Lá. Tá vendo? E aí volta Lá. E aí volta só pra corda Lá. Né? Então o tempo inteiro acontece essas mudanças assim. E você vê que o foco maior aqui não é aqui a mão esquerda necessariamente. É mais pensar toda a movimentação da mão direita com o arco. Porque é isso que vai fazer você tocar bem. É isso que vai conseguir te dar a velocidade que você está querendo buscar. Mas óbvio que para estudar uma música dessa, não é nessa velocidade que você vai estudar. Você vai lá no seu metrônomo. Deixa eu colocar aqui, ó. Lá no 60, mesma coisa. E vai colocar. Sempre lembrando que, apesar de estar tocando lento, é realmente buscando a mesma forma de tocar rápida. Então não adianta nada você tocar lento e ficar assim, né? Ó. Porque não é esse tanto de arco que você vai usar para tocar rápido. Então é pouquinho arco. Então mesmo no lento, usa pouco arco. Mas sempre conectado, sempre o arco realmente na corda, não deixa sair, né? E aí você vai aumentando aos pouquinhos depois e vai chegar nesse trecho, né? Tá vendo? Aí sim você vai começando a ganhar mais flexibilidade, né? Assim, realmente de conseguir, mas sempre com menos arco e não com mais arco, porque senão não dá certo se você tocar.
né? Não vai dar certo. Então realmente tem que tomar bastante cuidado com a mão direita e não com a mão esquerda. Tocar rápido depende muito mais dessa mão do que dessa. Então tem que trabalhar melhor o domínio do arco. Então, além de tudo, né, além de pensar, né, em realmente usar o arco da forma certa, pensar aqui em sincronizar, o mais importante é realmente conseguir fazer bem lento. Porque aí sim você vai aumentando gradualmente e aí, obviamente, quando chegar no rápido, se você estiver realmente bem preparado, vai funcionar muito melhor. Tem um trecho, inclusive, e que isso vale não só, né, para o pensamento da mão direita, mas também para a mão esquerda, né? A gente precisa realmente mapear cada coisa que acontece. Por exemplo, se você está tocando só na primeira posição, beleza, é mais fácil, não precisa pensar em muitas coisas. Agora, por exemplo, tem um trecho lá do Dom Juan, não sei se você já ouviu, né, que é uma peça orquestral, mas que é muito famosa também. Nas provas de orquestra, muitas vezes pedem esse excerto, né, um trecho da música para você tocar no violino. Começa assim, ó. Então tem um monte de pulo, um monte de coisa e tal. E esse começo é muito claro, né? E aí, pra encaixar... Cara, isso aqui é muito rápido, na verdade. É bem mais rápido que isso aqui, né? Mas pra encaixar isso daqui, você tem que pensar em cada detalhe. Ó, aqui eu toco aqui e depois mudo pra cá. Então... Essa é a quantidade de notas que eu toco em cada uma das cordas. Então... Então você pode dividir esse processo e entender primeiro só o arco, ó. Né? É isso que eu tenho que fazer com o arco. Oh, quase travou aqui. Então, pra você conseguir tocar rápido, óbvio que eu só tô mostrando a parte rápida, né? Mas você tem que estudar isso lento, né? Então vai ser lá atrás. Lá no 60, né? Né? E aí você pode fazer bem lento, bem relaxado, achando tudo, né? Agora tem um trecho nesse Dom Juan que ele tem uma passagem que é isso aqui, Si, Do, Ré, Mi, Si, Do, Ré sustenido. Então tem vários trechos que são muito rápidos, né? Então a primeira coisa é estudar lento, mas aí você pode fazer até por partes no lento ainda, né? Porque tem muitas mudanças, né? Então a gente tem... Então tem muita mudança, muita coisa, tá? Então você pode fazer por partes, sabe? Até realmente afinar isso, funcionar, conseguir encaixar a mudança no meio, né? Porque tem umas mudanças muito rápidas, né? Então, para conseguir essas mudanças, é realmente estudar por partes, né? Lento. Tô fazendo rápido aqui, mas é lento, viu? Você tem que fazer tudo isso lento. Então... Eu tô realmente repetindo nota por nota, sabe? Para você colocar tudo, não só a movimentação do arco, mas aqui, né, e tal, e as mudanças, as distâncias dos dedos. Esse trecho tem um monte de nota diferente, assim, sabe? Você tem Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Então tem muita coisinha assim de mudar o dedo pra lá, pra cá, tal. Então pra você organizar isso é impossível estudar rápido. Tem que estudar lento. E aí sim ir aumentando gradualmente e tal. Inclusive esse foi um dos excertos que no ano passado
eu toquei lá na prova da Orquestra de Campinas, que tô lá na lista dos aprovados também, né? Então assim, quer dizer que para estudar isso tem que realmente ser organizado. E você vê que não tá saindo bom agora não, por quê? Porque realmente eu não tô estudando agora. Já passou, tem mais de ano que eu não tô estudando esse excerto específico. Então para você tocar bem, rápido e tudo mais, você tem que estar estudando. Não vai funcionar se você, não, consegui tocar agora, aí daqui a 5 anos você quer tocar de novo, não vai sair exatamente igual. Você tem que estar estudando realmente. E estudando não é tocar rápido, é tocar lento e organizar isso gradualmente, realmente, para chegar naquela velocidade que você quer fazer. E, obviamente, né, não esquecer de usar esse cara aqui, o metrônomo é muito importante nos estudos. Não só para coisas rápidas, mas para coisas lentas também, para tudo que você for estudar, tem que usar o metrônomo 100% do tempo. Até músicos profissionais estudam com o metrônomo 100% do tempo, porque é isso que te dá essa noção de pulsação precisa, para você encaixar todas as notas, fazer tudo funcionar, né? Às vezes você vai tocar um trecho lá rápido, e aí cada dedo sai numa velocidade, sabe? Então assim, tem que calibrar isso para realmente cada nota ter o seu devido tamanho do mesmo jeito, por isso que é importante estudar com o metrônomo, né? Mas bom, vamos retomar aqui o que a gente falou hoje, né? Uma revisão. Primeira coisa, focar mais no controle de arco do que na velocidade, assim, necessariamente dos dedos. É mais esse cara aqui que faz você ter um som mais limpo, mais rápido, mais suave nas trocas e tudo mais, do que aqui, certo? Segunda coisa, sempre pensar na pressão, na constância que você está aqui e realmente concentrar mais a velocidade do arco, para não usar muito, é só um pedacinho. Quando você vai tocar coisas rápidas, é só um pedacinho. Terceira coisa que a gente falou, sobre as formas de mudança. Às vezes sim, vai ter um movimento aqui e só aqui. Às vezes vai ter o movimento de antebraço aqui também, né, do cotovelo, para você sair daqui e ir para outra corda. E às vezes também tem movimentos que você não vai fazer a mudança com o antebraço e com o cotovelo. É só realmente rotacionando o punho aqui, que vai ser aquela bendita da bariolagem, mas só em trechos muito específicos, com mudanças muito rápidas entre as mesmas cordas, beleza? E por último, que é o ponto mais importante, que é você realmente treinar devagar, organizar cada um dos pensamentos que você tem que ter, mas sem perder as características de como é tocar rápido, né? Então não adianta tocar com um montão de arco no devagar e na hora que tem que tocar rápido tem que usar muito menos. Então já usa pouco arco desde o momento que você está tocando devagar e vai aumentando gradualmente. Isso que vai ser assim a chave para construir o que você está querendo tocar rápido. Bom, e por último aqui agora um convite para você, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, com realmente uma orientação profissional, com tudo certinho, como tem que ser, né? O passo a passo e tudo mais. Agora em abril eu vou fazer a Semana do Violino, então vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você se inscrever. É um curso gratuito de uma semana ali comigo, com várias coisas para você que está começando desde o zero mesmo. Às vezes nem tem o violino, você vai poder participar. E para quem também já toca e já toca há muito tempo, vai ter muita coisa para você também, beleza? Então se inscreve aqui no linkzinho aqui embaixo para a gente poder realmente aprender um pouco mais de como que tem que aprender a tocar violino do jeito certo, né? Porque às vezes, infelizmente, a gente tá aí na internet e tal e vê umas coisas muito ruins, muito mal explicadas, muito sem embasamento, e que principalmente quando você vê um profissional passando, você sabe que aquilo funciona, porque eu só cheguei aqui graças a esses pequenos detalhes. Então muitas vezes a pessoa que está te passando as coisas não sabe nem como que ele faz para fazer aquilo, porque ele nunca conseguiu resolver aquele problema. Então por isso que é importante realmente ter aulas, buscar um conhecimento de nível profissional. Então vai lá na Semana do Violino que você vai ter absolutamente tudo que você precisa para aprender a tocar violino exatamente como um profissional. Então eu te vejo lá nas aulas. Agora me conta aí nos comentários depois o que é a sua maior dificuldade. Você tem mais dificuldade em realmente sincronizar os dedos aqui quando você está na mesma corda, né, tocando rápido, ou de realmente mudar de corda no mesmo tempo e encaixar a mão direita com a mão esquerda? Me conta aí embaixo que a gente troca também umas ideias nos comentários. Fechou? Muito obrigado pela sua presença. Vai lá para se cadastrar na Semana do Violino. Aproveita que é gratuito. Então tá aqui embaixo, é 100% online, você participa da sua casa. E lembrando também que uma outra coisa, se você quiser adquirir uma das nossas camisetas aqui, que você vê aqui todos os vídeos, todas as aulas, eu tô com uma camiseta diferente, que é a camiseta da loja.comotocarviolino.com.br. Vai lá para você também garantir a sua camiseta bonitona, que é específica só sobre violino, beleza? Então a gente se vê lá. Tchau, tchau.